Olá, Rádio Mateus 633, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em 1 Reis, no livro do Antigo Testamento, 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 16, que é onde o nosso Deus, Ele nos orienta a confiar, a ter fé e também a obedecê-lo. Confiar e também a obedecê-lo. O versículo bíblico: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. De modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias, que era o profeta, irmãos, que havia recebido a mensagem de Deus, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E, sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estava lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir até o meu senhor e dizer-lhe: Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou o teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor
em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes para ir ao meu senhor e dizer-lhe: Elias está aqui? Ele vai me matar. E Elias disse: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro do Senhor. Irmãos, este é um texto do Antigo Testamento e havia aqui uma disputa. Havia uma disputa entre aqueles que serviam ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus da Bíblia, e também havia aqueles que serviam ao Deus Baal. Ao Deus Baal. O povo, o rei Acabe, Obadias, nesse tempo eles estavam vivendo uma resposta de Deus. Porque em razão da postura doentia, da opressão de Obadias e contra o povo, Elias havia orado a Deus para que não chovesse. Para que não chovesse. E Deus, ele tinha cumprido essa promessa. Ele tinha cumprido. Então, nesse tempo, não havia chuva. Não havia chuva. E o povo sofria muito em razão disso. E o rei, obviamente, sabendo que o povo estava descontente, temia um levante, temia pela sua vida e a vida do seu reino. Tá? Mas nós observamos que fé e obediência são companheiros de viagem rumo ao mesmo destino. Qual destino? Qual objetivo? Agradar e glorificar a Deus. Agradar e glorificar a Deus. O Elias, ele era profeta do Senhor. Obadias, ele trabalhava como mordomo, como o responsável pelo reino de Jezabel e de Acabe, mas ele confiava no Deus da Bíblia, ele confiava no Deus único, no Deus verdadeiro. Ele confiava. Mas nós percebemos que nesse texto, Obadias, ele estava vacilante. Ele estava vacilante. Por quê? Porque ele confiava no Deus único, mas ele tinha medo do rei Acabe e Jezabel. Ele tinha medo do rei, porque eram pessoas ruins que mandava eliminar aqueles que discordassem dos seus pensamentos, das suas ideias. Mas o que nós vemos aqui é o profeta, ele apareceu, ele deixou-se ser encontrado por Obadias, que vivia
num mundo, num reino que confrontava o Deus da Bíblia. Mas Obadias acreditava no Deus único. Mas o dia a dia dele, o que ele via acontecer, trazia para o coração dele um certo medo. Medo, por quê? Ele temia que a vida dele pudesse ser ceifada se ele não levasse uma prova incontestável de que ele tivera um encontro com Elias. Elias era o profeta. No Antigo Testamento, o profeta era a boca de Deus. E Elias era muito respeitado por aquele povo, inclusive pelo rei Acabe e por Jezabel. Ele era respeitado. E Elias, ele sabia que havia um Deus, havia um Espírito que o sustentava. Havia. Mas nós percebemos que nesse texto o personagem principal para a nossa meditação de hoje é Obadias. A fé vacilante de Obadias. A fé vacilante de Obadias. O profeta no Antigo Testamento era o que a Bíblia é hoje. A boca de Deus. A vontade de Deus. O que o profeta de Deus falava no Antigo Testamento, se não se cumprisse, ele morria. Por quê? Porque não tinha vindo da parte de Deus. A Bíblia hoje, o texto sagrado completo hoje, ele é a manifestação completa da vontade de Deus para nós. É tudo aquilo que Deus pôde revelar, levando em conta a nossa capacidade de receber. É claro que Deus não revelou tudo. Mas por que Deus não revelou tudo na Bíblia? Porque nós, seres humanos limitados, não temos a capacidade de receber. Não temos. Mas tudo que Deus revelou na Bíblia é suficiente para nós vivermos esse tempo na Terra. É suficiente. E para nós garantirmos, pela graça e misericórdia de Deus, a nossa vida eterna nos céus. Nós percebemos aqui que Obadias, ele tinha uma fé em Deus. Ele acreditava no profeta, mas ele obedecia mais ao seu senhor terreno. Ele tinha mais medo de Acabe, do seu senhor terreno. Do seu senhor terreno. Teve então que Elias chamá-lo à atenção. Teve então que Elias, a boca de Deus, chamá-lo à atenção. E talvez seja isso que nós estejamos vivendo hoje. Talvez seja isso. Esse vacilo entre confiar em Deus e obedecer a Deus. Confiar em Deus e obedecer a Deus. Fé e confiança são companheiros desta mesma viagem que nós falamos, onde o objetivo, o destino é agradar e glorificar ao Senhor. Olha o que o Salmo 147:11 fala. O Senhor se agrada dos que o temem. Temor no sentido de respeito, de confiança, né? Dos que colocam esperança no seu amor leal. É dessas pessoas que Deus se agrada. Então, das pessoas que confiam e obedecem. O Salmo 51:17 é na mesma linha. Ele fala: os sacrifícios
que agradam a Deus são espírito quebrantado. Espírito é aquela parte imaterial de Deus que se relaciona com Deus. Espírito, ele está quebrantado quando ele está vivo, quando ele reconhece Jesus como nosso Salvador, né? Quando ele reconhece Jesus como nosso Salvador. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, um ser interior e contrito. Ó Deus, o Deus não desprezará. A esse coração que confia, a esse coração que obedece, Deus não despreza. Deus não despreza. Hebreus 13:16 nos diz que, olha, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Quer dizer, Deus está dizendo que Ele se agrada de um coração contrito, Ele se agrada de um espírito quebrantado, e Ele se agrada daqueles que amam o seu semelhante, que ama os seus inimigos. Amar no sentido de, se não pode ajudar, não atrapalha. Amar, não amar sentimento, mas amar no sentido de contribuir naquilo que for possível com o outro. E nós estudamos ontem também em Hebreus ontem nós estudamos Hebreus 11, que nos diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Sem confiança em Deus é impossível agradar. Como que você vai agradar a Deus se você não confia nele? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que recompensa. Irmão, quando você tem fé em Deus, quando você investe nessa fé em Deus, nessa confiança em Deus, há recompensa. Mas Obadias, ele confiava, mas ele não obedecia. Ele não obedeceu ao profeta. Então nós temos que entender que fé e obediência caminham juntos. Elas crescem juntos, a fé e a obediência crescem juntos, ao mesmo tempo que são praticados. Deus está dizendo, olha, amar o seu inimigo, amar o seu semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas. Tenham fé, tenham obediência. Então, nós temos que praticar. Porque a cada vez que nós praticamos isso, fé e obediência, esse desejo, essa prática vai aumentando em nossa vida. É claro que, às vezes, Deus traz novos desafios para a nossa vida, que são as provas, né? Mas esses novos desafios que vêm da parte de Deus é para nos fortalecer espiritualmente, nos dar músculos espirituais, para fortalecer a nossa fé e a nossa submissão, a nossa obediência a Ele, né? Nós vimos no texto que Elias foi um profeta que provou ser fiel a Deus. Provou ser fiel a Deus. Mesmo quando lhe disseram para relatar ao rei Acabe que havia prometido matá-lo. Por quê? Porque Acabe lutava contra Deus e Acabe sabia que Elias era a boca de Deus.
Então Acabe desejava matá-lo. Mas Elias recebeu de Deus esta incumbência de levar a mensagem até o rei Acabe. E ele se prontificou e fez. Ainda que sendo ameaçado de morte, mas não temeu a isso. Por quê, pastor, que ele não temeu? Porque ele confiava no Deus verdadeiro, no Deus único, no Deus da Bíblia para nós hoje. Já Obadias, ele era outro servo fiel de Deus. Ele também era um servo fiel de Deus, porque ele salvou 100 profetas da morte. Claro que afrontando o rei Acabe, afrontando a Jezabel, descumprindo uma ordem deles. Mas quando o profeta, que é a boca de Deus, disse para ele informar a esse mesmo rei Acabe que o profeta estava ali e desejava um encontro, Obadias, ele temeu pela sua vida, ficou com medo de morrer. Fé vacilante, né, irmãos? Fé vacilante, fé manifesta na hora de esconder os 100 profetas do Senhor contra uma determinação de Jezabel e rei Acabe. Mas a fé também vacilante quando ele recebeu a incumbência de Elias para informar Acabe que ele estava ali. Ele ficou com medo de informar Acabe e Elias não permanecer no lugar. O rei Acabe vir ao encontro, não encontrar Elias e matá-lo, matar Obadias. Né? Esse foi o medo dele. Então nós percebemos, irmãos, que o medo ele atrapalha a fé. Ele atrapalha, não deixa a fé crescer. São como ervas daninhas. Não deixa que a árvore cresça e frutifique. Né? Então, quando nós começamos a duvidar que o caminho de Deus realmente é o melhor, a nossa fé ela começa a diminuir, fica uma fé vacilante. Se nós, amados, permitirmos que a ansiedade, o medo, tome conta de nossa mente, nós nos recusaremos a fazer o que Deus diz na sua palavra, que é a Bíblia. Né? Nós recusaremos. E aí, o resultado é uma mudança de companheiro de viagem. É uma mudança. Em vez de fé e obediência, que para o cristão são companheiros nessa viagem de fé pela vida, quando a ansiedade, quando o medo, quando o temor passa a fazer parte da nossa realidade, quando entra em nossa mente, entra na nossa alma, nós começamos a andar com dúvidas e rebelião. Rebelião é desobediência. É desobediência. Amados, a nossa mente é o lugar onde Satanás atua. A nossa mente. A mente está na alma do homem. Né? A nossa mente é onde Satanás atua. É onde ele joga os bichinhos da dúvida. Foi assim que ele fez com Eva. Ele lançou dúvida no coração de Eva, na mente de Eva, na alma de Eva. E Eva caiu. Deu ouvido a Satanás. Então, irmãos, nós temos que fazer uma escolha. Tudo é questão de fé. Tudo é questão de confiança. Ou nós confiamos em Deus, no que Deus fala, no que Deus promete, que está registrado na Bíblia Sagrada, ou nós confiamos
no que Satanás fala, nas dúvidas que Satanás lança, nos questionamentos que Satanás faz. É questão de escolha, nós estamos no meio. Nós temos que escolher. Ou nós damos atenção a Satanás, ao que ele fala na nossa mente, na nossa alma, ou nós damos atenção ao que Deus fala. Mas tudo passa na sua alma. Tudo passa pela sua mente, pela sua capacidade de pensar, pela sua capacidade de raciocinar. Se você está ouvindo, vendo essa meditação, é porque o teu espírito já foi tocado. Isso não há dúvida. Não há dúvida. O teu espírito, ele já foi tocado pelo Espírito Santo. Senão você não pararia para ver. Mas é uma luta. O inimigo da nossa alma, ele está percebendo que está perdendo. Então o que ele faz? Ele começa a agir mais, lançar mais dúvidas, mais questionamento, né? Colocar pelo em ovo, criar situações. Nós temos que escolher. Ou nós escolhemos a fé e obediência como companheiros nessa caminhada espiritual que nós temos até o encontro com o Senhor Jesus, ou nós escolhemos a dúvida e a desobediência, a rebelião nessa caminhada espiritual para o encontro com o Senhor Jesus também. Todos vão encontrar Jesus. O que manifestar fé e obediência terá vitórias nessa vida, e terá uma vida eterna no céu. O que optar pela dúvida e rebelião, ele terá derrotas nessa vida, porque o corpo físico, ele responde, e muito das vezes, o que a nossa alma pensa, medita, reflete. Se nós tivermos uma alma, uma mente de angústia, de negatividade, de desconfiança, de desesperança, vai se manifestar no corpo. Quantas doenças a ciência prova que é resultante de um estado de mente, ou seja, da alma. Quantas? Então, aquele que escolhe a negatividade, a rebelião, a dúvida, colhe no corpo nesse tempo e na eternidade, porque não vai morar nos céus, vai para o inferno, segundo o texto bíblico. Então nós temos que andar, nós temos que fazer a opção correta, que é confiar e obedecer. Agora, nós temos que entender que a fé é um dom de Deus, é claro, vem de Deus. Mas nós temos que exercitar a fé, para que essa fé ela cresça. Nós temos que exercitar a obediência, para quê? Para que essa obediência cresça cada dia mais. E a fé começa pequena. A obediência começa pequena, mas ela cresce. Olha o que Romanos 10, 17 nos fala. Olha o que Romanos 10, 17 nos fala. Consequentemente, a fé, ela vem por ouvir a mensagem. A fé vem por ouvir o desejo de Deus, a orientação de Deus, a mensagem. A mensagem aqui seria o desejo de Deus, a orientação de Deus, né? E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mediante a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? A Bíblia. A Bíblia. Então a fé vem pela mensagem, né? Cada texto que se fala, cada texto que se lê, bíblico, não bíblico, traz uma mensagem, traz uma orientação, traz uma informação, né? Traz um exemplo. Então a fé ela aumenta
por ouvir a mensagem. E a mensagem, ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para as coisas de Cristo, a confiança aumenta se você ouvir as coisas de Cristo. Para as coisas de Deus, a fé aumenta se você ouvir as coisas de Deus. Não tem explicação, não tem. Agora, se você ouvir a ciência no aspecto positivo, né, a sua fé vai aumentar na ciência, do aspecto positivo. Porque você está ouvindo uma mensagem que vem da ciência. Se você ouve um noticiário que às vezes distorce a verdade, mas você ouve, dentro daquele noticiário tem uma mensagem. E a sua confiança vai aumentar naquilo, naquele erro, naquela mentira, naquele engano. Então, isso aqui não tem muito, sabe? Não, tem gente que acha que é espiritual. Não, não é espiritual apenas. Não é. Porque se você ouvir Satanás falar, se você der atenção para Satanás falar na sua consciência, nos jornais, na televisão, na internet, se você ouvir Satanás... Mas pastor, mas como que eu ouço o Satanás falar? A Bíblia fala, irmãos, que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então qualquer texto, qualquer mensagem que venha para matar a sua confiança, a sua fé, a sua esperança, venha para roubar a sua paz, venha para roubar a sua paz, ou destruir a sua família, o que você já tem, isso vem de Satanás. Vem de Satanás. Então, se você ouvir isso, jornal que só fala mentira, que só quer destruir a esperança do povo, que só quer aumentar o medo do povo, se você começar a ouvir isso muito, a sua confiança aumenta nisso. Agora, se você quer aumentar a sua fé em Deus, não é assistindo esses jornais que vão aumentar a sua fé em Deus. Não é assistindo, é lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, é ouvindo pregações, é cultuando, é se reunindo em igreja. Aí vai aumentar a sua fé. Vai aumentar a sua fé. Agora ele diz que a fé em Cristo aumenta mediante a palavra de Cristo. Quando nós obedecemos a Bíblia, um ciclo, irmãos, de fé e obediência crescente começa em nossa vida, porque uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Fé puxa fé. Confiança em Deus puxa confiança em Deus. Então nós temos que ouvir, nós temos que escolher a quem nós vamos dar ouvido. Ao que Deus fala ou ao que Satanás fala. Obadias teve medo, vacilou. Elias, nesta passagem, neste exemplo, não teve medo. Não teve medo. Tá certo, irmãos? Tá certo? Então nós não podemos deixar que o medo roube de nós as bênçãos que Deus planejou para as nossas vidas. Nós não podemos deixar. É escolha nossa. Nós não podemos deixar que Satanás roube as bênçãos que Deus prometeu para nós. Vamos orar. Senhor meu Deus, ó Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra de exortação que nos convida a confiar cada dia mais em Ti e obedecer a Ti. Pai, capacita-nos através do Teu Santo Espírito a ser obediente, confiante em Ti, ó Pai. Pai, peço também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, trazendo um tempo com qualidade de vida, e que isso sirva para aproximá-lo mais de Ti, mas que não seja conforme os nossos planos, mas conforme o plano do Senhor. Pedimos também por aqueles, Senhor meu Deus, que sofrem na alma. Sabemos que Satanás trabalha na mente das pessoas, trazendo desesperança, insegurança, tristeza. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, dar esperança, confiança a essa alma, Senhor meu Deus. Use pessoas, texto, palavras, para que
essa pessoa tenha uma mente renovada e que passe a confiar em Ti. Abençoe também os relacionamentos na família, nas igrejas, no governo, na sociedade como um todo. Nós acreditamos que o Senhor se faz presente em cada um desses locais. Abençoe, Pai. Nós oramos porque nós confiamos. Nós oramos porque nós acreditamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.